aqui me divertindo com o Cláudio Henrique. Sabe o que a gente falava, gente? Do poder que toda pessoa tem nas mãos e muitas vezes desconhece, né? Que é de encontrar a felicidade para você mesmo, né? De encontrar, fazer as suas escolhas, estar bem com as suas escolhas e de repente também saber que se não deu certo, sempre dá tempo de mudar. Não deu certo, você pega outro caminho e vai atrás de outra coisa. Mas o importante é estar aberto para mudar, isso é legal. Tem que querer enxergar, né? Isso aí. Agora, vou lembrar você, gente, que o Cláudio Henrique, ele é jornalista, palestrante, é dono de casa. Você fala assim, jornalista, palestrante, é dono de casa. Pra você conhecer a história do Cláudio, assim, resumidamente, ele foi tinha um cargo fantástico numa grande empresa por mais de 10 anos. Ah, não, era muito bom. Legal. Uma grande empresa. Era uma ótima empresa. Uma empresa multinacional, automobilística, sonho de consumo de 9 entre 10 horas. Por 10 anos ele era ali para todo mundo que olhava de fora. Nossa, eu queria ser o Claudião. Mandava. Eu que mandava. Eu queria ser o Claudião. E em determinado momento da vida, aquilo era importante, mas a gente tem escala de prioridades na vida da gente. Sua esposa foi convidada para trabalhar fora do país. Ela ia ter uma grande oportunidade e você falou, ok, vamos. Mas você sabe que eu virei dono de casa. Hoje eu não posso mais dizer que eu sou dono de casa. Eu estou aqui conversando com você, passo 3, 4 semanas, às vezes, no Brasil, fazendo palestras, enfim, tem uma série de atividades que eu faço. E aí não posso dizer que eu sou dono de casa. Mas eu fui dono de casa por porque você continua sendo. Quando eu estou lá, eu faço muita coisa, é óbvio. Mas assim, eu virei um dono de casa meio que por acaso. De fato, foi uma opção. A minha esposa recebeu esse convite. Que não dava para dizer não. Eu, como homem, não tinha o menor motivo de topar, porque eu tinha acabado de abrir uma loja aqui. Também, depois você tinha aberto, é verdade. Pus todas as minhas economias, todas as minhas energias. Eu, como homem, machão, e eu era muito machão. O teu ego diria, não vou. Eu não queria ir, mas é óbvio que eu, olhando para minha esposa, eu pensava, poxa, ela batalhou a vida inteira para ter uma carreira internacional. De repente, eu não sei se ela vai ter uma outra oportunidade dessa. Eu posso vender vinho em Singapura, que foi o primeiro país que eu morei, posso, sei lá, voltar, posso ser jornalista, trabalhar na área de comunicação, posso fazer qualquer coisa, eu não sei se ela vai ter essa chance. Então eu fui, mas é porque eu não tive coragem. Mas era um machão pero no mucho. Porque se você fosse aquele machão hoje eu vejo mala, que eu era bem mais machão do que eu gostaria. Viu? É que hoje você está mais evoluído, você buscou equilíbrio. Mas muitos homens não falariam que mas você falou. Sabe que eu fui, eu não tive coragem de dizer não para ela, por dentro talvez não tivesse mesmo querendo ir, mas eu achava que eu teria um visto de trabalho lá em Singapura. E isso foi decisivo para tomar a decisão. E aí quando eu cheguei lá em Singapura, pisei em Singapura e descobri que eu não ia ter um visto de trabalho. Aí mudou, de fato, minha vida, né? O plano inicial tinha mudado e aí acabei virando um dono de casa quando cheguei lá. Nisso, sua filha tinha quantos anos? 3,5. 3,5. Nossa, era piquitica. Era pequena. Para quem trabalhava, quantas horas você trabalhava por dia fora de casa? 10, 12. 10, 12 horas. Aí você vai para um país diferente, uma cultura diferente, com uma criança de 3 anos. E vou ter que cuidar. E aí, como eu aprendo tudo, e no começo foi um choque, né? Eu não sabia fazer nada. Eu nunca tinha fritado um ovo na minha vida. Eu nunca lavei uma louça até os 40 anos de idade. Hoje é engraçado, né? Eu nunca lavei uma louça. E hoje eu falo de igualdade de gênero, né? Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E olha que virada, né? Então, para mim, o começo, além de ser um choque dessa coisa de homem que vai ficar em casa, né? Mas além disso, eu tinha que aprender tudo, né? E em Singapura ainda tinha uma mordomia, porque tinha lá uma moça que nos ajudava em casa. Depois, quando a gente mudou para os Estados Unidos, 1 ano e meio depois... Aí não tem nada disso. Aí não tem, e aí eu falei, puxa vida, agora tem que aprender. E fui aprender a fazer tudo mesmo. Mas você estava falando dessa coisa de cuidar do filho, né? Olha como o machismo prejudica os homens também, né? A gente não se permite viver a paternidade para valer, né? De curtir isso. Lógico que eu adorei ficar do lado da minha filha hoje, né? Cada vez que eu venho para o Brasil, eu choro no avião, que eu falo, nossa, eu vou ter que deixar. Sinto uma falta danada, né? Mas assim, a gente não se permite curtir isso. Eu no comecinho pensava, poxa vida, vou cuidar da minha filha, poxa, eu não estou fazendo nada, vou tentar ser útil, vou até cuidar da minha filha. Quando na verdade eu tinha uma oportunidade
oportunidade, tinha o privilégio de ficar do lado dela o tempo todo. Eu fiz umas contas, Kátia, eu fiquei do lado da minha filha entre 2010 e 2013, até lançar o livro, que é aí onde começou essa história toda, eu fiquei mais de 1000 dias ininterruptos do lado da minha filha, sem sair um dia do lado dela, pegando na mão dela todo dia, beijando, abraçando. Curtindo, isso, né? Hoje. Então... Mas olha, eu no começo não percebi o tesouro que eu tinha recebido. Que a gente só saca essas coisas sutis da vida quando de um jeito ou de outro tudo desarruma para depois rearrumar? É verdade. Aí a gente começa a avaliar quantas vezes você dá valor a algo que você perdeu. Agora, por que não a gente começar a agir de uma forma contrária? Parar e analisar o que é importante para mim, eu, Kátia. Deixar de pensar o que os outros vão, né? Pensar de você. Porque é a família, é a sociedade. Começa da família da gente, que todo mundo tem um ideal de família. Que pode ser não o nosso ideal. Parece fácil, mas é difícil. É um processo. Busca, não é busca. É um processo, não é assim você. Né? Eu brinco com essa história toda, que um dia eu me olhei no espelho e falei, cara, eu tenho que sair do armário, porque, poxa vida, né, eu estou fazendo um negócio legal, estou apoiando minha família, minha esposa está bem. Eu tenho que ter orgulho disso, né? Eu estou fazendo o melhor, estou fazendo... E todo lado da minha filha o tempo todo. Cara, vamos mudar essa chave, mas enfim, foi um processo. Eu até me culpo por isso, que eu acho que demorou mais do que deveria. Acho que cada um tem seu tempo. Eu já aprendi a não me culpar de mais nada também. Mas olha que legal, eu consegui pegar esse aprendizado e transformar numa coisa... Então, mas isso eu achei um outro ponto que você também quis enxergar. Porque tem muita gente que também tem essas oportunidades e se acha incapaz de chegar a um ponto desse. A gente falava sobre isso. Você quer um cargo ou você quer algo na sua vida? Você fala assim, não, tá longe. Vou me contentar com o que eu tenho, que é mais fácil. E a gente não pode se contentar com o que tem. Você foi escrever livros, você foi fazer palestras, você foi ajudar uma outra série de pessoas, e aí homens e mulheres em todas as idades, a buscarem de fato esse poder que a gente tem dentro da gente de mudar e encontrar aquilo que pra gente é felicidade. Né? E é lógico que a questão aqui não é de promover uma inversão completa de papéis e falar, poxa, agora todos os homens têm que ficar em casa, as mulheres têm que trabalhar. Não é isso. O que é legal para você, mas de promover uma compreensão, um entendimento mútuo, de um ajudar o outro, né? Afinal de contas, se você tem um objetivo comum, por que não estar do lado dessa pessoa? Pois é, parece, né? Devia ser, né? É que é a balança. Mas às vezes a balança pende só para um lado, né? Porque não trazer, também não precisa do equilíbrio, que as pessoas também são radicais. A gente falava disso no intervalo. Não precisa ser igual. Pode ser assim, ó. Como a gente, né? Tem um momento da vida, a minha esposa num momento estava mais acelerada na carreira, eu tirei o pé. Hoje, os dois trabalhando, lógico que ela me ajuda muito ainda, e ela trabalha muito também, mas a minha filha está menor. Enfim, você vai montando o seu plano à medida que as coisas vão acontecendo. E um sempre, né, apoiando o outro e fazendo uma análise do que é o melhor naquele momento. Agora, você deve ter histórias curiosíssimas durante as palestras, esses bate-papos com pessoas de classes sociais diferentes, de idades diferentes, com os mesmos problemas pessoais, no sentido de tentar encontrar felicidade, não tem? Verdade. E até, se a gente for olhar, até internacional, a gente conversa, eu converso, né, hoje moro na França, converso com as pessoas na França e descubro que os problemas, os dilemas, né, as ansiedades acabam sendo mais ou menos as mesmas também, né? Porque a estrutura da sociedade, lógico, em alguns lugares um pouco mais machista, outros menos, mas a estrutura é mais ou menos igual, né? Os problemas da gente são os mesmos. Somos seres humanos. E aí a gente acha que a gente é tão diferente um dos outros, somos diferentes em muitas coisas, mas muito iguais em outras que a gente pode, se tá te fazendo feliz, legal, senão muda, né? Sem dúvida. Que objetivo você tem? Eu vejo isso aqui, ó, mulheres modernas, dilemas modernos. Quando você fala de mulheres modernas, quer dizer, falar pra mulher, você busca só ser moderna ou você busca essa modernidade para te fazer perceber a força que você tem para ir atrás dos seus ideais pessoais? Acho que é isso, né? A ideia do livro, esse livro eu escrevi, por exemplo, com a Joyce Moisés, que é uma jornalista, trabalhou durante muitos anos à frente das revistas femininas, olha ela aí. Então ela tem uma bagagem enorme e a gente decidiu buscar, porque quando a gente fala das mulheres modernas, são essas mulheres, são todas essas mulheres vivendo hoje num mundo que evoluiu, a mulher saiu mais de casa e está trabalhando, e muitas vezes, até na maior parte das vezes, é ela que banca uma casa, às vezes sozinha, o homem vai embora, enfim. E aí tem que equilibrar vários papéis, né? O papel de profissional, depois o papel de mãe, quando está casado, o papel de esposa, enfim. Então a gente buscou aqui, a cabeça do livro, vamos dizer assim, foi a Joyce, que é uma cabeça
né? A mulher conhece todos os dilemas, e eu acabei entrando com um olhar mais masculino sobre esses dilemas da mulher moderna, da mulher atual, mas com um ponto de vista de como o homem pode, de fato, ajudar. Esse foi o objetivo. Então eu tive o primeiro livro, que é o Macho do Século XXI. Que é esse outro? É o primeiro, né? O executivo que virou dono de casa e acabou gostando. Olha, eu não tinha nem imaginava que eu fosse fazer palestra, que fosse dar entrevista para Kátia. Não pensava. Então eu só contei uma historinha, né? E 3 anos depois aí veio já o segundo livro, que já tem um pouco ou bastante desse aprendizado. Mas eu acho que o melhor é justamente isso. Homens e mulheres são parecidos, mas são muito diferentes. Eu acho que a mulher tem que aprender a praticidade do homem. E o homem se permite mais. A mulher, a gente falava disso, né? A gente foi criada e educada, sabe Deus por quem? Acho que já é genético. A gente ter vários bloqueios que dificultam a vida da gente. A sociedade, né? Impõe certos conceitos. Mas a gente aceita, né? E a gente aceita, talvez porque a gente não começa a vê-los desde uma idade que a gente não tem como questionar. Né? A gente estava conversando aqui, né? Eu tive um exemplo da minha casa, né? Na minha filha, mas tem estudos que comprovam que a partir de uma determinada idade, as meninas já são levadas a não confiar mais tanto nelas, né? Ou pensar que as profissões mais complicadas têm que ser para homem. E não para as meninas. Não tem coragem, né? Não para as meninas. Então, acho que esses conceitos entram na nossa vida muito cedo. E aí, é claro que fica difícil para a gente depois questionar, né? Acho que esse é o grande problema. Eu acho que esse é. E daí tem uma grande solução. Volta e quero saber de você o seguinte: o que você vê no Cláudio Henrique do passado, de 20 anos atrás, que hoje você olha e você fala assim, ainda bem que eu embarquei nessa, porque eu estaria de tal jeito e hoje eu não seria tão feliz quanto eu sou. Volta aí e você me fala. Olha, gente, hoje estamos com uma oportunidade de ouro aqui, viu? Cláudio Henrique, o que comparando ao Cláudio de 20 anos atrás e comparando ao Cláudio de hoje, o que você vê? Que você fala, puxa, como eu melhorei. Muita coisa, né? Muita coisa, experiência de vida, lógico, a bagagem que você vai adquirindo, mas para puxar um pouco para o tema, que é o tema que eu trato hoje, né? Primeiro, voltando à história da paternidade, né? Perceber que como é importante a gente compartilhar a criação dos filhos, né? Com as nossas esposas, com as nossas companheiras. Eu falo, gosto de falar, né? Quando a gente vai ser pai, é engraçado isso. Ninguém fala para você, olha, é uma experiência maravilhosa, fantástica, você vai poder pegar na mão do seu filho, ajudar a formar o caráter, uma alegria, ensinar, amor você acompanha o crescimento físico, o crescimento psicológico, né? Não, o teu pai, que é o cara mais legal do mundo, né, bate nas suas costas, e é verdade, claro, bate nas suas costas e fala, ei, campeão, agora você tem que trabalhar mais, que é mais um prato de comida na mesa. E a gente como homem, né, a gente valoriza isso porque fica com aquela história, tem que ser o provedor e tal, mas na verdade a criança, o teu filho não está preocupado como é que a comida chega na mesa, ele quer saber de amor, de afeto, né, mas para falar, por exemplo, pegar um caso de quando eu era executivo, né, alguém uma vez me perguntou, mas o que você faria diferente, né, que se você voltasse a ser um executivo de novo? E eu pensando, né, a primeira conclusão, eu falei, cara, eu nunca promovi uma mulher, eu trabalhava com homens e com mulheres na equipe, eu nunca tinha promovido uma mulher. E aí eu pensando, né, na hora, né, eu falei, no final eu achava, olha que é engraçado, porque ninguém te conta isso também nas empresas, ninguém te conta, né? Eu achava as mulheres menos comprometidas do que os homens, sabe por quê? Por quê? Porque a gente tinha que entregar um resultado, às vezes você tem que ficar até 8, 9, 10 horas da noite, e as mulheres davam 5 horas da tarde, elas estavam desesperadas para ir embora. E não era por preguiça. Olha só, então, mas na minha cabeça, né? Eu achava, não, poxa vida, essas mulheres não são comprometidas. É falta de comprometimento. E na verdade, quando eu fui avaliar, né, ia avaliar no final do ano, claro que eu levava isso em conta, mas não passava pela minha cabeça mesmo de que, poxa, ela tinha que ir embora porque tinha uma jornada dupla lá, esperando por ela, tripla. É uma sacanagem isso, né? E a gente, como homem, não percebe esse negócio, essa coisa que a gente falou, né, de como entra naturalmente, esses conceitos entram na nossa cabeça, né? Para mim, hoje eu brinco, mas é mais ou menos isso. Também não vamos matar os homens, mas na cabeça da gente é assim. Bom, é mais ou menos assim, gato mia,
cachorro late, árvore dá sombra, dá fruto, mulher cuida da casa e dos filhos. Sim. Parece uma coisa tão natural. E aí eu tive que meter a mão na massa para valer, para perceber, olha só, 40 anos de vida eu tinha já, para perceber que de fato não tem nada de natural. Dá um trabalho danado fazer. E eu ficava falando assim, cara, se eu fosse executivo, tivesse que fazer metade do que eu fazia na minha casa aqui, não dava conta. Aí minha esposa chegava em casa, e aí a Luísa tomou banho, e estudou, e comeu, e nananana. Cara, e outra, e você não tem um minuto você falar assim, agora eu vou relaxar na minha hora de almoço, porque quando você cuida de casa, de família, de tudo, você não tem. Não tem. É por isso que o bacana é você, como homem, porque eu gosto de falar para os homens, porque eu gosto de contar o que eu aprendi. Né? E por isso que é legal, como homem, você compartilhar de fato. Porque a partir desse momento você permite a sua esposa a ter uma carreira, né, a investir na carreira, a ter os objetivos pessoais. Todo mundo tem direito aos seus objetivos pessoais. Então, a sonhar, né, a ter uma pessoa que vai ser mais feliz do seu lado. É para isso que a gente tem, né? Mas eu acho que é importantíssimo você falar isso para os homens, mas você falar para as mulheres também perceberem que não é maldade dos homens, é simplesmente a não vivência. Quando a gente começa a ter homens como você e outros tantos que também, muitas vezes não por escolha, mas perderam o emprego e não tiveram outra saída, mas começaram de uma forma ou de outra a enxergar isso, a gente vê o quanto que a gente, e aí homens e mulheres, podem criar os seus filhos de uma forma igual. Sem dúvida. Né? E eu comentava com você, meus filhos eu sempre ensinei a lavar, a passar, a cozinhar, porque minha mãe ensinou meu irmão desse jeito também. Meu irmão chega em casa, chega antes da minha cunhada às vezes, e fala, o que você quer comer, Tati? Eu queria tanto comer um macarrão feito em casa, ele faz. Então você faz por carinho pelo outro, porque você aprendeu e isso é positivo, isso não te deixa menos homem ou menos mulher, porque o outro te ajuda e naquilo com prazer. Não é? Eu acho que é uma grande oportunidade. Por sinal, se você tiver a chance de assistir uma das palestras do Cláudio Henrique, aproveite, vá mesmo, homens ou mulheres, empresários ou não. Agora, os livros, esses caem para todo mundo. Né? Vai que você não vai... Você fica 4 meses aqui, 3 semanas, né? Normalmente eu passo 3 semanas, 4 semanas, aí fico mais 40 dias lá, volto. Né? Depende da demanda, tem algumas datas que eu já sei que vou trabalhar um pouco mais. Que legal, então dá pra gente organizar, vou passar os seus contatos. Os livros Mulheres Modernas, Dilemas Modernos e também Macho do Século XXI, um executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Você tá muito melhor hoje. Você falou que você não mudou, você tá melhor hoje do que aqui. Obrigado. Já que você tá fazendo... Ele falou que eu não envelheço, ele envelhece. Já que você está me permitindo fazer o comercial, eu também agora comecei com um canal do YouTube. Que legal. Agora, vou te seguir. Então essas histórias que eu não vou ter tempo de contar aqui, você pode me seguir no Macho do Século XXI. Vou te seguir. E tem a página no Facebook, enfim, tem uma série de Até que dia você fica aqui? Agora até sábado. Só até sábado. Depois a gente troca informações, aí a próxima vez que você vier a gente faz uma collab. Mas legal, eu te agradeço demais. Obrigada, eu acho que é muito bacana você utilizar um espaço desse para a gente falar desses temas, falar também, acaba englobando diversidade, né? A gente tem tanto ainda para mudar, para fazer uma sociedade melhor, incluir mais as pessoas e mais do que isso, né? Ter promover uma compreensão mútua, compreensão dos problemas dos outros. Isso é muito bacana. Antes de mais, a gente precisa de boa vontade. É verdade. Para querer enxergar tudo isso e querer mudar aquilo que não está legal para você. Vou passar os contatos do Cláudio Henrique, gente. Os livros e o canal do YouTube Macho do Século XXI. Tem Instagram e tudo mais? Facebook. Macho do Século XXI também. Não entrou no Insta ainda? Ainda não. Eu sou de uma geração... Meu Deus, não entrega a idade. Eu tenho 48. Obrigada, viu? Adorei te conhecer. Mas eu vou ter meu Instagram também. Preciso ter, né? Vou te atormentar nas redes sociais. Demorou para entrar no YouTube, já tô lá agora pro Instagram, mas não passinho. O YouTube tem 3 para 4 meses. Que legal, que bom. Vou lá te seguir agora. Mó barato, tô curtindo demais. É bom, né? É muito legal. Beijo, obrigada. Valeu. Prazer.